Ficar todos de pé nesse momento para nós orarmos a Deus. Altíssimo Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, te agradecemos pelo teu povo, pela tua igreja, pelos nossos irmãos, pela redenção que há em Cristo Jesus. Estamos aqui para te adorar, para celebrar a tua vitória, Pai, porque temos ciência de que naquela cruz, Senhor, a decisão sobre o final de tudo foi estabelecida e que o Senhor terá, por sua soberania, o triunfo, e os que estiverem contigo, meu Deus, participarão dele. Nós queremos nesse momento te rogar, Senhor, que o Senhor nos liberte da tirania, meu Deus, da Corte Suprema deste país, ó Deus, que viola as liberdades, ó Deus, que toma decisões contra os bons costumes, que milita, meu Deus, na sua falsa ideologia contra os valores cristãos. Que o Senhor, meu Deus, possa fazer com que o mal não prospere, que o Senhor possa fazer também de sua igreja, uma igreja com voz profética, com firmeza, meu Deus, que nestes dias de perseguição, nesses dias de constrangimento, nesses dias de medo, meu Deus, que é imposto àqueles que querem falar livremente das verdades cristãs, que o Senhor nos dê ousadia pelo poder e virtude do seu Santo Espírito. Que neste momento, mais do que nunca, se compreenda o objetivo, meu Deus, do batismo pentecostal. Trazer coragem, trazer ousadia, trazer intrepidez, trazer voz profética que não se cala, que não se emudece, meu Deus. Que possamos ser firmes e constantes. Que o Senhor guarde as nossas famílias, que o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor faça-se um muro de fogo ao redor da nossa casa. Ó meu Deus, que eles não venham a aliciar, Senhor, os pequeninos, aqueles que trazemos ao mundo, Senhor, mas que as verdades do Evangelho possam, meu Deus, prevalecer em seus corações. Que o Senhor nos faça ousados e fervorosos, cheios de paixão pelas almas, que tenham, meu Deus, um peso pelos pecadores, que possamos nos dedicar à intercessão, a semear a boa semente, a pregar o Evangelho, a dar testemunho com a palavra e com a vida, Senhor. Opera grandemente, nós te suplicamos, derrama a tua graça neste lugar, teu poder, Senhor, santifica para ti um povo piedoso, um povo quebrantado, um povo dependente da tua graça, um povo que anseia pelo céu, que pensa nas coisas do alto, que tem um coração inteiramente para ti. Nós te pedimos tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Hino de número 290 da harpa cristã. Teu Espírito vem e derrama. Ó Senhor, nós esperamos que escutes a oração. Ó Senhor, nós esperamos que escutes a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se
reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder. No teu templo, ó Deus, se faça a tua voz e perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra si, meu. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Quatro 67. Solta o cabo da nau. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Navega
na tribulação, Ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Aleluia. Ó Deus eterno e santo, recebe nosso culto, nossa adoração, nosso louvor, Senhor. Recebe, Senhor, toda a nossa disposição em te servir. Que venha ela de ti, Senhor, e que ela se consolide através do teu Espírito em nossa vida, para que tenhamos operando em nós da tua parte o querer e o fazer. Recebe nossa adoração também na forma de dízimos e de ofertas que trouxemos à tua casa. Abençoa o que dá com alegria, Senhor. Provê e revela-te como Jeová Jiré, o Deus provedor, para aquele que crê, Senhor, e confia em ti. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os que têm dízimos e ofertas podem pôr nos gasofiláceos. Glórias ao teu nome, nome de Jesus. Glórias ao teu nome, nome de Jesus. Toda a terra o louve em alta voz, adorar, exaltar a
grandeza do Criador. Glórias ao teu nome, nome de Jesus. Toda a terra o louve, toda a terra o louve em alta voz, adorar, exaltar a grandeza do Criador. Glórias ao teu nome, nome de Jesus. Glória, aleluia ao Rei dos Reis, soberano, vencedor. A grandeza do Criador. Glórias, glórias ao teu nome, nome de Jesus. Glória, aleluia. Glória, aleluia ao Rei dos Reis, soberano, vencedor. A grandeza do Criador. Fiquemos de pé, irmãos. Glórias ao nome de Jesus. Seja louvado, Senhor. Adore-o. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Digno de glória. Nesta noite, eu louvo o nome de Jesus. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Sim, louvarei com todas as minhas forças. Aleluia. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Quero ver as irmãs, ele exaltado. Aleluia. Sim. Os irmãos, ele é o Senhor. Ele
encomendados ao nome de Jesus. Aleluia. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, é assim que vamos caminhar nesta vida, neste pouco tempo que temos aqui. Levando a luz do Senhor, refletindo a glória de Deus. Podem vir as tribulações e obstáculos. A nossa missão é transpor todos eles e fazer conhecido o nome de Jesus. Aleluia. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Não tem barreiras para quem está cheio, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreiras, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelo ser. Que amor é esse? Dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás Olha pra frente, crente, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Aleluia! É Ele que nos faz transpor as barreiras. Olhar não para as coisas que estão na nossa frente neste mundo, mas olhar para o eterno, olhar para cima. Saber que é do céu que vem o nosso socorro e o nosso consolo. E o Espírito Santo de Deus, que habita conosco, que nos faz vencer todos os obstáculos, nos faz olhar para frente e saber que agora não tem mais volta, o nosso destino é o céu com Jesus.
adore-o. O Espírito de Deus está aqui. Eu creio, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Cante, igreja, o Espírito de Deus está aqui. Nunca nos esqueçamos disso. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e seu, ministrando sua graça e amor. Entra na presença de Deus. Ele tem poder para isso. E os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Então contemple a Deus. Pai, eu quero contemplar, adore-o, tua glória e majestade. Eu quero, Pai, eu quero te adorar neste lugar, em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, eu quero te adorar. Pra te adorar, Senhor. Aleluia. Amém. Soberano Deus e nosso Pai,
Nós te louvamos e te agradecemos porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Suprema bondade, misericórdia, longanimidade. Ó Deus, nesse momento em que temos celebrado os teus feitos, a tua glória, adorado o teu nome, nós também queremos te rogar, Senhor, pela vida desta criança, meu Deus, que está acometida deste acúmulo de enfermidades. Mas, Senhor, uma dessas enfermidades, todas elas, uma simples dor de cabeça, nada para ti distingue-se, porque teu poder é infinito. Uma palavra de ordem e tudo se vai. E nós queremos te pedir, Senhor, pela cura desta criança e seu restabelecimento. Visita poderosamente, Senhor. Visita o irmão Ayrton, meu Deus, teu servo, também dando rápida recuperação, progresso, meu Deus, no seu tratamento. Também o irmão Maurício, pedimos pela mesma coisa, Senhor. Irmão Maurício aqui da Piedade, que o Senhor possa dar progresso ao tratamento e à recuperação. Pedimos-te pela irmã Claudelice, meu Deus, cura a tua serva para a glória do teu nome, Senhor. E todos os que estão enfermos, cura e ser glorificado no fazê-lo. Rogamos-te agora, Senhor, que o Senhor nos faça de sua palavra um livro aberto, nos traga luz e entendimento, nos fale ao coração, envie a palavra que santifica e nos coloque, meu Deus, debaixo da tua graça, dependendo de ti, confiando em ti, Senhor, submissos à tua vontade. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Aos Filipenses 2, a partir do verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Podeis assentar. Em Filipenses capítulo 2, irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo é com a nossa santificação, é com a nossa vida com Deus, nossa vida santa. E ele vale-se de duas formas distintas de argumentar. Por uma, ele coloca Jesus como nosso modelo, e por outra, eu diria que ele colocaria Jesus como sendo nossa inspiração ou a fonte da nossa santificação. Eu vou começar pela primeira, que não está no que eu li, mas nos versículos anteriores, para que depois possamos ir para essa outra forma argumentativa que melhor se estampa, se revela naquilo que foi lido agora no início da mensagem. Primeiramente, ele vai tentar colocar Jesus como um modelo. Veja só, no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer o que ele espera da igreja como comunidade, muito mais do que de um crente individualmente, de um corpo, da igreja.
da comunidade cristã. Ele vai falar sobre como deve ser nossa comunhão. E ele diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então Paulo diz: irmãos, se já há para vocês me relatarem essas coisas maravilhosas de uma vida de comunhão, um conforto em Cristo recebido, uma consolação de amor, veja o que ele espera que haja na vida da igreja. Se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis lá de dentro, afetos e compaixões, eles completai o meu gozo, completem a minha alegria, acrescentem a tudo isso o que vou lhes dizer agora. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo aqui está preocupado com a unidade da igreja, mas nesse momento não é a unidade doutrinária de que ele se ocupa. Obviamente que a unidade doutrinária é importantíssima e condição para o aprofundamento de qualquer outra unidade. Mas ele não está aqui ressaltando simplesmente uma unidade no conhecimento, mas uma unidade no sentimento. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Note, sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, quer dizer, a mesma disposição, sentindo uma mesma coisa. É claro que, como disse, a unidade doutrinária é importante, mas nós podemos, numa situação anômala, ter a unidade doutrinária, acreditarmos nas mesmas coisas, mas não estarmos com o mesmo foco, com a mesma disposição, com o mesmo ânimo, com o mesmo sentimento. Paulo quer não apenas uma comunhão de ideias, ele quer uma comunhão de coração. A igreja primitiva, conforme o livro de Atos, era um só coração e uma só alma. Que haja um sentimento perfeito. Essa palavra sentimento aqui, ela é muito forte na carta de Paulo aos Filipenses. Por exemplo, em Filipenses, no capítulo de número 3, versículo de número 15, ele diz: por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Essa é uma passagem aparentemente complexa, porque nos versos anteriores Paulo diz que nós não somos perfeitos. Mas nós temos uma coisa a fazer: esquecer do que para trás fica e seguir adiante para o alvo, para a soberana vocação celestial em Cristo Jesus. E então, depois de ter dito que não somos perfeitos, mas estamos neste intento de alcançar o alvo, de alcançar aquilo para o que fomos alcançados por Jesus Cristo, ele diz: todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Como é que nós não somos e somos perfeitos ao mesmo tempo? Nós não somos perfeitos porque ainda não alcançamos o alvo. Ainda estamos nessa colocação de dever esquecer as coisas que para trás ficam e seguir adiante para o alvo. Nós ainda temos falhas, mas nós podemos ser perfeitos nessa intenção. Qual intenção? De não ficar amarrado a fracassos do passado, mas deixar para trás o que já passou e seguir adiante, obstinadamente, para o alvo.
é uma perfeição de intento ou de sentimento. Todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. É uma perfeição de sentimento, de ânimo. Sentimento aqui não no sentido tão vulgar, como uma coisa que vem e vai durante um filme romântico, mas sentimento como um ânimo, uma disposição. Ou seja, nós temos a disposição para isso, nós temos este objetivo que domina a nossa existência, a nossa vida, nossas prioridades, que governa a administração do nosso tempo. Todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, se vocês não estão sentindo isso, também Deus vai revelar. E ali em Filipenses 2, quando ele diz que todos sintamos a mesma coisa, tenhamos o mesmo ânimo, o mesmo amor, ele está querendo que toda a igreja compartilhe esse objetivo de alcançar aquilo para o que fomos também alcançados. Não apenas individualmente eu devo querer cumprir a minha vocação, mas eu devo querer como membro do corpo, que o corpo cumpra a sua, que a igreja cumpra a sua, pelo auxílio de todas as partes, como diz o apóstolo na carta aos Efésios, onde a igreja aumenta pelo auxílio de todas as partes em amor. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. No verso 3 ele diz: nada façais por contenda ou vanglória. São essas coisas que poderão impedir que nós sintamos a mesma coisa. É quando nós temos um objetivo particular em vista. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí ele vai dizer qual é o modelo a ser seguido para que, como igreja, alcancemos isso. Verso 5. De sorte, veja a palavra sentimento de novo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós só vamos ser unidos em sentimentos, nós só vamos ter este sentimento perfeito se nós seguirmos o modelo de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não considerou a sua glória, mas considerou o propósito do Pai, que era a nosso favor. Jesus, em obediência ao Pai e para a nossa salvação, esvaziou-se da sua glória e tomou a forma de servo. São dois estágios de humilhação. Primeiro, ele esvazia-se de sua glória e toma a forma de servo. E depois, achado na forma de servo, novamente ele se humilha, deixando-se levar como ovelha para o matadouro. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, esta é a primeira forma de Paulo argumentar a favor da santificação. É colocando Jesus como nosso modelo, para que nada façamos por vanglória, para que não busquemos
o que é nosso em detrimento do outro, para que coloquemos a vontade de Deus em primeiro lugar, para que corramos a carreira em direção ao alvo, para que tenhamos por obstinação de vida fazer a vontade de Deus, renunciando a nós mesmos. Mas agora ele caminha para uma outra forma de argumentação. Ele diz no verso 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É aqui onde está a exata divisão das duas argumentações. Ele usa a humilhação de Cristo como inspiração para a nossa humildade e dependência, para nós colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar, a favor do corpo de Cristo. Mas agora ele vai falar da nossa santificação a partir da glória de Jesus, a partir da posição que ele está. É uma outra forma de argumentar que nós vamos ver. Ele diz: Jesus se humilhou, mas depois disso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. Essa posição de Jesus em glória, irmãos, o mundo não sabe, mas nós sabemos. O crente vive diante do Cristo exaltado, pelo menos é isso que devemos ter em mente. Nós não devemos viver diante dos problemas, mas diante de Cristo. Se vivemos diante dos problemas, seremos diante deles como gafanhotos, como disseram os espias que foram investigar a terra. Mas se vivermos diante de Deus, os problemas é que serão diminutos diante da glória daquele que enxergamos, como estavam vendo Josué e Calebe, que não se amedrontaram com as muralhas de Jericó, com os obstáculos a serem vencidos. Nós temos, irmãos, que viver diante do Cristo exaltado e glorificado. João, lá no Apocalipse, teve aquela visão de Cristo que já comentamos. Jesus com os olhos como chama de fogo, Jesus com os pés como latão reluzente, saídos de uma fornalha, com a espada de 2 gumes que saía de sua boca, o rosto brilhando como o sol, os cabelos brancos como a lã. Mas João viu aquele Cristo glorificado no meio dos candeeiros de ouro, no meio das igrejas. Nós temos que enxergar o Cristo glorificado entre nós. De certa maneira, de uma forma estática, Estevão o viu em pé à direita de Deus. Mas de uma forma contemplativa, como eu disse em culto anterior, um exercício de devoção a partir do que sabemos pela palavra de Deus, nós devemos contemplá-lo em glória, triunfante. Quando parece que as coisas não têm mais controle, olhe para Ele. Ele está acima de tudo. Nós vivemos em tempos, irmãos, difíceis para o cristianismo e os valores cristãos, difíceis para se educar filhos, uma geração corrompida, como diz aqui mais adiante, no meio da qual nós estamos como astros para resplandecer. Parece, se olharmos para isso, que o caos é total e pode haver uma tentação de desespero, mas não se você estiver olhando para o trono. A Bíblia diz que nós acharemos misericórdia quando buscarmos confiantemente o trono da graça. O trono da graça. Quando o povo de Israel lutou contra os inimigos, Moisés ficava com as mãos estendidas, e quando ele cansava, ele queria abaixá-las, e o povo de Israel começava a perder em campo de batalha. E 2 servos de Deus seguraram os seus braços. Aleluia, comunhão da igreja.
e o povo de Israel venceu. E no final ele disse que a vitória veio porque uma mão tocou o trono de Jeová. Nós temos, irmãos, que ter a visão do trono, a visão da glória. É quando nós temos essa visão que nós podemos crescer em santificação. E eu vou para aquele texto que eu sempre leio, 2 Coríntios 3, lembram-se? Enquanto contemplamos a glória do Senhor, eu já expliquei em cultos anteriores que lá está falando de contemplar através da palavra, porque fala que quando a palavra é lida, o judeu nada vê porque tem um véu no coração, mas nós que temos o rosto descoberto, que já nos convertemos, inclusive o judeu que tenha se convertido, ele contempla a glória de Cristo, conforme revelada na palavra. Enquanto ele contempla, é transformado de glória em glória na mesma imagem. É disso que Paulo vai começar a falar agora, que através da visão do Cristo exaltado, na medida em que eu contemplo sua glória, me deleito com a sua glória, me deixo absorver pela visão do Cristo que está sentado à destra de Deus, o Espírito Santo vai borbulhando aqui dentro de mim. Ele vai movendo a minha vida em direção ao que Cristo é. Ele vai lapidando o meu ser para me fazer como aquele para quem eu estou olhando. Por isso que depois de ter dito no verso 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, ele diz, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Observe, Paulo diz, vocês obedecem a palavra não só quando eu estou presente para olhar para vocês, mas também na minha ausência, porque eles obedecem porque estão vendo o Cristo glorificado. Não é a obediência para dar satisfação ao irmão, ao pastor, porque essa obediência pode ser enquanto existe o observador. Mas a obediência aqui independe da ausência ou da presença de alguém que poderia nos colocar em contradição com a nossa vocação. Esta obediência existe na presença ou na ausência do homem, porque quer o homem esteja presente ou ausente, Deus está presente. E a pessoa se sente diante daquele que está no trono. Ele está lá no trono, de lá ele vê todas as coisas, enxerga tudo. Quem vive na presença de Jesus, anda na luz dele, como ele na luz está, tem comunhão com o outro. E o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Eu tenho que andar debaixo da sua luz, eu tenho que andar debaixo do seu olhar, eu tenho que andar na sua presença. É essa percepção contínua da presença de Deus, o que alguns puritanos chamaram de prática da presença de Deus, que faz com que a gente progrida em santificação. Veja o que é dito a Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso. Como lá é dito que Jesus está no trono, exaltado acima de todos, o Todo-Poderoso. Aí ele diz, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Se nós estivermos andando na presença de Jesus, se nós estivermos contemplando o Senhor de contínuo, se nós estivermos sob a luz daquele que tudo vê, enxerga exaltado à destra de Deus, nós vamos progredir para a perfeição. Nós não vamos pecar. Agora, como o homem, irmãos, é falho, nós vemos que Pedro andou sobre as águas
indo ao encontro de Jesus e olhando para ele. Mas logo veio um vento, moveu onda, e ele tirou o olhar de Jesus, e logo afundou, e teve que buscar socorro na graça. Senhor, ajuda-me. E Jesus o tirou de lá. Elias, diante do rei Acabe, foi um gigante. O rei Acabe disse: és tu, perturbador de Israel? Elias disse: não, perturbador de Israel és tu e tua casa. Mas ele disse, quando se apresentou a Acabe, uma coisa que eu sempre gosto de dizer e lembrar. Ele disse: vive o Senhor, perante cuja face estou. Foi assim que ele se apresentou a Acabe: vive o Senhor, perante cuja face estou. Era como quem dizia: Acabe, eu não estou olhando para o teu trono, não. Eu não estou olhando para os teus guardas, não. Eu não estou temendo, porque eu não estou olhando para a tua cara feia, não. Eu estou diante do meu Deus. Vive o Senhor, perante cuja face estou. E ele desafiou os profetas de Baal. Os profetas de Baal pediram fogo do céu, nada veio. Elias pediu fogo, veio o fogo do céu. E aí houve uma grande perseguição de Jezabel contra ele. E meus irmãos, ele tirou os olhos. Somos débeis, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós já teríamos afundado há muito se Jesus não tivesse nos tirado da água como tirou Pedro. Nós estaríamos talvez até hoje dentro de uma caverna como Elias, se o Senhor não fosse nos buscar lá. Mas Deus foi buscar o seu servo que tirou o olho dele e o restaurou e o colocou de novo como aquele homem forte, como aquele homem ousado. Nós temos que andar na presença de Deus, nós temos que contemplar a glória do Senhor, e nada daqui nos abalará, e vamos progredir em santificação. É interessante que diz assim: de sorte que, meus amados irmãos, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Por que com temor e tremor? Porque eu estou olhando para o Cristo glorificado. Quando Jesus exaltado apareceu a João, João caiu trêmulo aos seus pés. Se nós andamos na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Cristo glorificado, nós vamos ter temor, que não é o mesmo que medo, é uma santa reverência. E nós vamos ter um tremor, que não é um desespero, é um fascínio pela glória de Cristo que nos faz estremecer. Como João caiu trêmulo na presença de Cristo lá no Apocalipse. Então, se eu estiver diante do Cristo exaltado, se eu andar sob sua luz, se eu andar na sua presença, se eu tê-lo diante de mim, se eu estiver toda hora contemplando-o através da palavra, se minha leitura da Bíblia não for só uma satisfação de curiosidade, mas uma haste para me colocar mais alto para ver a sua glória, então enquanto eu contemplo a sua glória, eu vou ser transformado de glória em glória. Vendo, eu vou estar em santa reverência, que é temor, e eu vou ter um poderoso fascínio, que é o tremor. Quando as pessoas começam a banalizar as coisas espirituais, é porque elas não estão andando com Deus. Se andassem, estariam estremecendo. Estariam estremecendo. Temor e tremor, porque eu estou diante daquele que o Pai exaltou soberanamente, deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda boca confesse que Ele é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Mas aqui, nós temos uma dificuldade teológica da parte de alguns, porque o versículo de número 12 parece colocar-nos como causa de nossa própria salvação. Operai a vossa salvação com temor e tremor.
Os que acreditam na salvação pelas obras dizem: estão vendo? Paulo manda que o homem opere a própria salvação dele, ele produz a salvação dele. Por outro lado, o versículo 13 está no extremo oposto, e são os calvinistas que se socorrem do versículo 13, porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. É uma situação interessante, onde dois versículos estão um ao lado do outro. O de cima, os que pregam a salvação pelas obras usam. O de baixo, os calvinistas usam e dizem: está vendo? Ninguém faz nada, é Deus que opera, é Deus que predestina, é Deus que opera o querer e o efetuar. Obviamente, irmãos, a junção desses dois versículos é para encontrar um equilíbrio entre extremos. Primeiramente, vamos entender que operar a salvação não quer dizer fazê-la acontecer. Note, ele diz: operai a vossa salvação, ela já é vossa. Ele não está mandando eu operar uma salvação que não existe para que seja minha. Ele está dizendo para eu operar uma salvação que já é minha. A vossa salvação, ela é de vocês. Ele não está ensinando que o homem vai produzir a própria salvação. Ele está convocando a igreja para tornar a sua salvação frutífera, para tornar a sua salvação operante. Deem dinâmica, deem movimento, deem operação, deem frutificação. A salvação que vocês receberam de Deus, não pelas obras, mas pela graça, mediante a fé. É de santificação, portanto, que trata o texto. É você fazer a sua salvação já recebida, uma salvação em movimento, dinâmica, operante. Com temor e tremor. Quando ele diz com temor e tremor, então isso vai acontecer olhando para Jesus. Olhando para aquele que está no trono. Enquanto eu contemplo a glória do Senhor, eu vou sendo transformado de glória em glória na mesma imagem. O meu modo de operar a salvação é olhando para Jesus, é ficando diante dele, é permanecendo na videira e deixando ela permanecer em mim, e assim dando muito fruto. Quando ele diz, por outro lado, no versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, ele quer dizer que quando eu estou olhando para Jesus, o Espírito Santo está produzindo em mim o que eu devo querer e o que eu devo efetuar. O olhar para Jesus é o que devo ter. O contemplar a glória do Senhor é aquilo que eu devo fazer. Mas enquanto eu contemplar a glória do Senhor, o Espírito Santo vai estar trabalhando, me dando o querer certo, me dando a capacidade de agir conforme o querer adequado à vontade de Deus. Como diz o apóstolo Paulo: eu já estou crucificado com Cristo, agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, na medida em que eu renunciei ao meu ego e o entreguei à cruz de Cristo e recebi a vida ressurreta de Jesus e me coloco para vivê-la, então é esta vida que está querendo em mim, é esta vida que está fazendo em mim, o querer e o efetuar. Aqui não é o querer e o efetuar nem para a salvação, é o querer e o efetuar para a santificação, porque o tema é operar a vossa salvação com temor e tremor. E ele está dizendo para eu fazer alguma coisa. Se eu tenho que operar, eu tenho que fazer alguma coisa. Se é com temor e tremor, então é alguma coisa que esteja eu contemplando, que está me trazendo temor e tremor. Pela carta aos Coríntios, eu sei que é a glória de Cristo. Enquanto eu estiver fazendo isso, o Espírito Santo vai estar querendo em mim. E vai estar fazendo através de mim. Vai me transformando de glória em glória, na mesma imagem. Enquanto o meu ego está na cruz e a vida de Cristo reina no meu coração, é o Cristo em mim que quer e faz. Eu tenho que me manter nessa relação de dependência para Ele criar o querer e o efetuar. Em Romanos 7, Paulo fala de si quando religiosamente queria fazer o que a lei de Deus dizia e não cumpria. Ele tinha o querer, mas não tinha o efetuar. Mas aquele querer ali não era o querer do Espírito ou do Espírito nele.
Era o querer dele humano, que por razões de sua religiosidade, pelo menos coincidia com a vontade de cumprir a lei de Deus nos seus termos externos. Mas ele queria e não realizava. Agora nós temos Deus operando em nós o querer, que não é só um querer religioso de se adequar a um código de regras, é o querer que coincide em tudo com a vontade de Deus, desde as motivações, e temos o realizar pelo Espírito, na medida em que permanecemos nele, na medida em que o contemplamos, em que dependemos de sua graça. Lá em Gálatas, fala sobre isso. Veja Gálatas, capítulo de número 5. Eu vou ler do 16 até o 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. O apóstolo está dizendo que a nossa natureza carnal e o Espírito Santo em nós disputam pela nossa vontade. Disputam para reinar sobre a nossa vontade. A carne cobiça e quer cativar a nossa vontade para se render aos seus desejos. E o Espírito Santo quer se apoderar da nossa vontade e fazê-la de seu modo. Mas aqui é requerida uma postura do homem. Andai no Espírito. Andem. Ou seja, deixem-se guiar pelo Espírito. Se coloquem na dependência do Espírito. Que a carne fique na cruz e o Espírito fique no trono. E aí o Espírito vai operar em vocês o querer e o efetuar. E vocês não vão satisfazer a cobiça da carne. Ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Note, guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, ele está fazendo o meu querer, ele está dando o efetuar. Por que ele diz, os que são guiados não estão debaixo da lei? Porque o homem, enquanto não é governado pelo Espírito, mas tem a sua própria vontade humana, natural, carnal, não aquela vontade produzida pelo Espírito a partir da sua dependência mediante fé. Quando o homem está nessa condição, então ele tem que tentar fazer o que Deus manda pela lei. É um peso. Ele está lá tentando se ajustar, eu tenho que fazer o que Deus está mandando. Mas ele está sempre fracassando, porque a lei de Deus é santa, justa e boa, e ele carnal, vendido sob o pecado. Mas se o Espírito me dominar, eu não vou precisar de lei. Eu vou ser conduzido a fazer aquilo que a lei diz, sem nem estar preocupado com a lei. É o Espírito Santo que está me guiando. Ele opera em vocês o querer e o realizar. Meus amados irmãos, alguns acham uma vida santa difícil. E assim o é, porque estão tentando criá-la, constituí-la, por seu próprio esforço e diligência. É a vontade natural deles, desejando santidade a partir de um enquadramento da lei. Mas existe uma santidade fluente, que vem de Deus, que não é fruto do labor humano, mas da obra de Deus no homem. Mas para isso eu tenho que estar diante de Jesus. Quando eu estou diante de Jesus e levo em conta o sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou de sua glória, deixou tudo lá no céu, se fez homem, como homem humilhou-se novamente, morreu naquela cruz, padeceu, foi cuspido, sangrou por mim para me retirar do pecado. Quando eu olho para isso, irmãos, nada mais me importa senão agradar a Cristo. O amor de Cristo me constrange e eu raciocino assim: se um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e
ressuscitou, quando eu lembro que Jesus fez por mim, eu quero ser como Ele, eu quero me despojar dessas coisas terrenas. Se sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, eu quero considerar isso como nada para seguir a Cristo. O meu sentimento é procurar o alvo e alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Quando eu olho para o Cristo no trono, nada parece impossível, o pecado não parece gigante, a tentação não parece irresistível, porque eu estou olhando para aquele que pela palavra criou os céus e terra. Eu estou olhando para aquele que venceu a morte e o mal, que esmagou a cabeça do diabo e que está acima de todo principado e potestade. Contemplando a glória dele, eu estou em temor e tremor. Eu não estou com as emoções perturbadas, porque o pecado está me atraindo, mas eu estou temendo e tremendo, porque eu estou vendo o Cristo glorioso. Aleluia! Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Meus irmãos, nós temos que no meio dessa geração pervertida, perversa, maligna, nós temos que resplandecer, nós temos que ser diferentes, o nosso testemunho tem que falar, nós temos que ser como astros no meio da escuridão. O versículo 16 diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Note, reter a palavra da vida, da vida. Alguém pode reter a palavra na cabeça, a informação, mas não ter retido a vida que vem pela palavra. Nós temos que receber a palavra viva dentro de nós, com fé. Eu já falei aqui de um texto onde Jesus diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uma luz, um entendimento, o conhecimento que vem da vida de Deus em nós. Jesus disse em João 6, as minhas palavras são espírito e são vida. Nós temos que reter a palavra de forma viva. A palavra eficaz. Diz lá em Hebreus 4:12 o seguinte. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele não está falando aqui só de um livro, a Bíblia. Não que a Bíblia não seja a palavra de Deus, ela é. Mas Paulo diz aos Tessalonicenses: vocês receberam a palavra de Deus como de fato ela é, como palavra de Deus, não como palavra do homem, por isso que ela opera em vocês. Alguém pode estar lendo a Bíblia como um livro de teologia, pode estar lendo para satisfazer curiosidade, e não para encontrar a vida de Deus nela. Mas a palavra tem que ser viva e eficaz. Uma das doutrinas da reforma era do livre exame das Escrituras. Qualquer um pode examinar a Bíblia e encontrar a verdade por si mesmo, dirigido pelo Espírito Santo. Não precisa de um papa infalível para dar a interpretação correta da Bíblia. Mas, além do livre exame da Bíblia, tem o contrário. Tem a Bíblia nos examinando. A palavra de Deus nos examina. A palavra de Deus nos esquadrinha. E é o que o texto aqui está dizendo: quando ela age em nós como palavra viva, quando nós recebemos como mensagem de Deus, Deus está em sua palavra, Jesus é o verbo. O centurião disse: não sou digno
a Jesus: de que entra na minha casa para curar o meu servo que está lá doente? Mas daqui mesmo diz uma palavra, o meu servo será curado. O centurião acreditava que quando Jesus falasse, Jesus ia junto com a palavra até lá. A palavra viva e poderosa de Deus, pela qual Ele criou o mundo, dizendo: haja luz. Quando você lê este livro e Deus fala com você, aí tem a palavra viva. E diz aqui: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Então a palavra de Deus, ela divide, ela distingue a alma do espírito e, consequentemente, ela lhe faz discernir qual a fonte dos pensamentos e intentos do seu coração. Escutem o que eu vou dizer. Freud dizia que as pessoas faziam uma coisa por um motivo na sua consciência, mas que existiam outros motivos no seu inconsciente. O erro dele é que todos esses motivos que ele dizia estarem no inconsciente tinham alguma ligação com a sexualidade humana. Era um uma postura pansexual. Tudo tinha uma explicação sexual. Nós não aceitamos isso, mas nós aceitamos que é verdade, que na maioria das vezes, os homens deste mundo, e muitas vezes um crente, ele está fazendo uma coisa por um motivo, mas existe uma outra razão pela qual ele está fazendo aquilo ali, que oculta até a ele mesmo, pela nossa capacidade de nos auto-enganarmos. Mas Deus pode tirar lá de dentro e trazer para diante de nós. A palavra, ela é viva e eficaz, e ela vai penetrando até lá, até dividir. Isso é alma, isso é espírito. E assim vai se mostrar apta para discernir pensamentos e intentos do coração. Nós temos 3 partes, irmãos. Nós somos corpo, alma e espírito. 1 aos Tessalonicenses 5:23. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo me dá consciência do mundo material ao meu redor, através dos 5 sentidos: o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. Através dos sentidos, eu tenho acesso a este mundo. Se você conseguisse imaginar, hipoteticamente, o homem sem nenhum desses sentidos, então ele poderia estar nesse mundo, mas não saberia que esse mundo existia. Nós temos consciência do mundo através do corpo, pelos sentidos. Nós temos consciência de nós mesmos, da nossa identidade, através da alma. E nós temos consciência de Deus através do nosso espírito. A alma é onde estão a vontade, o entendimento, a razão, as emoções. É na alma. Um incrédulo não difere de nós crentes por ter emoção, vontade, razão. Ele está espiritualmente morto, mas ele tem estas coisas como nós temos, porque ele tem uma alma. Mas o nosso espírito é onde habita o Espírito de Deus. Se alguém não é crente, o espírito está vazio. É um lugar escuro e vazio. Mas quando alguém entrega a sua vida a Jesus, quando dizemos que somos templos do Espírito Santo, que Jesus habita em nós, é lá no nosso espírito que Ele habita. É onde está o trono reservado para Deus. É o lugar onde Deus habita dentro de nós. E às vezes, irmãos, as nossas motivações são da alma. É uma pessoa que quer ser um grande teólogo, mas não é porque ele quer conhecer a Deus, é pela curiosidade intelectual.
Alguém pode cantar um hino no culto de forma emocionante, mas nada daquilo ser espiritual. É apenas uma pessoa emotiva, emocionando outras. Alguém pode pregar eloquentemente, com ortodoxia, e aquilo não ser fervor, aquilo não ser unção, ser apenas os talentos humanos que ele dispõe na alma. Muita coisa pode ser feita na energia natural, comum do homem. Mas é preciso que seja o Espírito a fonte. Há uma diferença entre unção e eloquência. Há uma diferença entre inspiração e comoção. Há uma diferença entre revelação e mera especulação. Há uma diferença. Nós às vezes ouvimos de pastores que aparentemente são pessoas muito capacitadas e tal, e de repente vemos que nada era daquilo ali, porque tudo que ele fazia era o talento humano. E meus irmãos, só quem pode mostrar isso para nós é a palavra, viva, eficaz, que penetra, que vai lá no fundo. Nós mesmos nos auto-enganamos. Podemos fazer uma coisa por um motivo e ser por outro, e estamos nos enganando, mas a palavra de Deus vai lá no fundo e nos descobre, e nos examina, e nos esquadrinha, e nos revela, e nos coloca diante do espelho, para a gente corrigir as nossas motivações e os nossos objetivos. Nós temos que reter a palavra da vida, segurá-la, deixá-la entrar dentro de nós. Nós às vezes queremos pará-la no caminho, porque pressentimos que ela vai mostrar o que nós não queremos ver. Aí quando ela está no meio do caminho, nós não deixamos, mas deixa ela penetrar, até dividir juntas e medulas, até dividir a alma e o espírito, até esquadrinhar tudo dentro de você. O salmista dizia: Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, sonda-me, esquadrinha-me os rins e o coração. Nós temos que deixar o Senhor nos ver lá dentro e nos mostrar, para que a gente possa se corrigir no caminho, para que seja espiritual os nossos passos, para que sirvamos a Deus, como diz Paulo, no Espírito, e não na energia natural. Então, irmãos, vamos contemplar o Senhor pela sua palavra. Leia a Bíblia procurando Jesus, procurando a glória de Cristo, como um caçador à procura da presa. E quando você o olhar na Bíblia, encontrá-lo lá, não tire os olhos dele mais. Vá só acrescentando mais glória dele para enxergar e contemplar. Vá deixando que nessa contemplação você vá sendo transformado de glória em glória, servindo com temor e tremor. Lembre-se do sentimento que houve em Cristo Jesus, de tão obstinadamente querer fazer a vontade do Pai, que se esvaziou de sua glória, se humilhou, e enquanto o homem se humilhou de novo, sendo obediente até a morte, até o extremo da morte de cruz, para obedecer o Pai a favor da nossa salvação. Veja a vontade de Deus como decisiva para você. E a vontade de Deus para você é que você sirva os outros, como a vontade de Deus em relação a Jesus foi ele vir morrer por nós. Vamos buscar o sentimento que houve em Cristo Jesus. E vamos reter a palavra viva. Deixa ela entrar. Deixa ela entrar. Quantas vezes alguém ouve uma coisa que Deus está falando, pode ser para ele dizer: seria tão bom se fulano de tal estivesse aqui. Ele desvia a flecha. Receba, receba, para que Deus fale ao seu coração. Nós precisamos de uma vida santa para sermos inculpáveis.
no meio de uma geração perversa. Vamos ficar de pé. Irmão Fabiano, vamos cantar Como a Corça Anseia Pelas Águas. Pedir ao irmão que nos ajude, estou já com a garganta. Como a corça anseia pelas águas. Como a corça anseia pelas águas, eu anseio, ó Deus, por viver em tua presença como amado filho teu. A minha rocha e salvação, tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Eu te quero mais que ouro e prata, se minha alma satisfaz. Só em ti tenho alegria, Deus de glória, Rei da paz. A minha rocha e salvação, tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. O desejo que tem minha alma é adorar-te, ó Senhor. Eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Ó Deus eterno e santo, ó Pai, dá-nos uma vida santa na Tua presença. Dá-nos um coração inteiramente para Ti, Senhor. Ganha nosso pensamento, nossa imaginação, nossa vontade, nossos planos, nossa disposição, nosso sentimento. Que tudo que há em nós bendiga o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, prepara uma igreja santa e fiel para, meu Deus, se preservar neste mundo de trevas, aguardando a Tua vinda, Senhor, ansiosamente e buscando vidas para o reino de Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.